E aí, pensando nisso, João, assim, no fim, você tem ainda mais uma empresa, né, do tamanho da que você tá e tal, tem uma dicotomia no fim, porque você tem a importância da cultura, do valor das pessoas, dessas relações, né, de investir numa liderança e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem a pressão do resultado, né? Sim. Então, como que é essa pressão do resultado, mas ao mesmo tempo se importando com investir em cultura? Como é que É. lidar com isso, né? E que isso também está associado a um pouco da cultura, tá? Uhum. Porque não é resultado a qualquer preço, né? Aí tem uma questão que é Não muito é resultado a qualquer importante, preço, né? tem uma É questão muito isso. importante da moral e da ética que está Para envolvido você por poder ter trás. consistência no resultado, É senão você. isso. Logicamente que a pressão existe. Dizer que não Uhum. existe, Ainda mais na área o pessoal farmacêutica, divino vai né? achar que não existe pressão. Lógico que existe pressão, Muito. mas isso faz parte do jogo. Você está Uhum, entendendo? uhum. Na verdade, o problema é ter um nível de estresse para alcançar o resultado, um estresse, vamos dizer assim, saudável, faz parte do. O problema é quando esse estresse ele alcança nível de descontrole, que gera o burnout, que gera os afastamentos. Mas a pessoa se sentir desafiada, ela é positiva. Sabe, é muito positivo. Então, existe uma pressão interna e dentro de cada um de que o resultado venha. É verdade, eu digo que né, vendedor não tem passado, né? Porque à medida que fechou o mês já vira um outro futuro, você está entendendo? Então, esta pressão, vamos dizer assim, ela vai acontecer, mas ela não pode ser de uma maneira desequilibrada. Porque quando você coloca muito mais foco no KPI de performance do que nos KPIs emocionais de pessoas, esse desbalanço não fecha a conta. Então a pressão ela vai acontecer, na verdade o resultado ele tem que vir, mas não é a qualquer preço. Não é pelo preço da saúde das pessoas, não é pelo preço de práticas desonestas, não é pelo preço de eu cometer algumas atividades que não são moralmente e eticamente aceitas. Então, isso faz parte da cultura. Porque tem empresas que não têm essa cultura muito bem estabelecida e isso gera um desequilíbrio emocional e financeiro também. Então, no fundo, essas coisas também se falam. Tá? Então, esse é o ponto. Então, existe pressão sim, mas existe equilíbrio, existe entendimento claro de onde a gente pode chegar, de onde a gente pode ir, mas dentro de crenças e valores que a gente acredita que são valores aceitáveis para que as pessoas consigam performar sem que tenham que entrar em desequilíbrio emocional ou de saúde mental. Total. E quando você fala, né, de investir em cultura e tal, conta, você que já é um cara que tem muita experiência e já implementou isso, inclusive na grande corporação. Então, o que você entende que na prática é a forma de se implementar e dar visibilidade e destaque para uma cultura? Porque, de fato, todas as empresas já têm uma cultura. Sim. Você percebendo ou não, tendo clareza ou não, ela já existe, né? Então, como que você, de forma mais prática mesmo, consegue, né, colocar isso como centro e colocar em prática ali? Como que É, se dá para os seus funcionários, para uma força de venda, enfim? na verdade, a cultura ela não tem que estar só permeada pela alta direção. Ela tem que Cascatear. ser cascateada. As pessoas têm que acreditar nisso, né? Então, quem tem um papel muito fundamental em todo esse processo é a liderança. Hoje as pessoas tomam a decisão de sair de uma corporação, não é porque exatamente estão infelizes com a empresa, mas é porque tem líderes. O gestor direto, né? O gestor direto é um dos principais responsáveis pela solicitação de saída das pessoas. Isso, e está um movimento acontecendo grande em muitas empresas por conta disso. Então, na verdade, quem é o grande disseminador e o grande implementador e o grande catalisador de todo esse processo são os gestores, né? Porque se eu tenho uma empresa com uma cultura de que é possível errar, que é necessário dar feedback às pessoas, que as pessoas têm que ser tratadas com respeito, que as pessoas precisam ser escutadas, que a inclusão ela tem que existir não porque é legal, não porque é cool, não porque está na moda, entende? Falar de inclusão de pessoas, de LGBT, de negros ou de pessoas com mais idade. É porque você acredita que isso faz uma diferença no resultado da companhia. Você ter essa pluralidade de pessoas pensantes de diversos grupos, entende? Eu entendo que ela está confortável para dar o melhor dela, né? É Ela se sente isso. mais no conforto. Cara, eu posso ousar, eu posso tentar. Então, porque, veja bem, se eu falo para você que a cultura da empresa é a gente permite que você erre, e na primeira oportunidade que você erre eu te penalizo por isso, essa cultura ela não existe. Ela só existe no papel. E quem é que dissemina e apoia essa cultura são justamente os gestores, né? Eu vivi uma época, por exemplo, quem já viveu fusões aqui em empresas sabe o quanto é confuso você pega
duas empresas com culturas diferentes e você junta as duas, né? E às vezes sai uma terceira cultura que é pior do que as outras duas, Uhum. entende? E como é que você lida com essas coisas? Como E você lidou? Você viveu isso, eu né? vivi isso. Na verdade, eu vivia numa empresa com uma cultura muito emotiva, muito afetiva, de muito acolhimento das pessoas. E houve uma fusão e fui para uma outra empresa que era muito mais pragmática, tá? Então, não tem certo, não tem errado. Era uma forma Aham. diferente de lidar com as pessoas. E o que gerou dessa mistura foi desconfiança, foi medo, foi receio. Isso foi uma terceira cultura que gerou disso. E quando eu entrei nesse meio dessa E loucura, entende? corporação geralmente tem. Já vivi isso também, agência. E veja bem, querendo ou não, é quase que eu contra você, você tá entendendo? Você é de uma empresa, eu sou de outra. Eu quero impor a você que o meu modelo é melhor do que o seu, Uhum. entende? E começa os embates, isso. Então, quando eu entrei quando eu participei desse processo, e a gente tinha um grupo dentro da organização, que era um grupo ainda filiado à empresa anterior, com uma cultura muito mais afetiva, muito mais assim, que as pessoas diziam que era muito mais romantizada, você tá entendendo? Que tratava as pessoas com gentileza, com educação, com respeito, que tinha o melhor das pessoas. E quando esse grupo, que era um grupo de 30 pessoas, conseguiu mostrar para todas as outras pessoas que existia uma forma diferente de lidar com as pessoas, que não através da opressão, do medo, do receio, entende? Da performance a qualquer preço, as pessoas começaram, de uma certa forma, gostar do que estavam vivendo. E Entende? certamente você estava entregando resultado, E né? entregando Com essas resultado, 30 pessoas. resultado extremamente elevado. Porque tem uma coisa também, né? Não dá para romantizar. Todo Claro. mundo feliz aqui com o resultado lá embaixo. As coisas têm que Uhum. caminhar juntos. O resultado junto com a questão da emocionalidade das pessoas. E o nosso resultado era o melhor da empresa. Era o melhor. E as pessoas começaram a pensar assim, ó, cara, não sei o que está acontecendo, mas eu estou gostando do jeito que eles estão lidando. Uhum. Deixa E eu aí entender isso aí. começou um movimento dentro da organização de adesão a esse tipo de comportamento. Entende? Então as pessoas começaram a querer trabalhar para a gente, pessoas de outras áreas querendo trabalhar para a nossa área. Pessoas do back-office, que a gente nunca tinha assim, um nível de presença muito grande, porque o nosso negócio, embora estivesse crescendo, no todo não era o maior negócio, entende? Uhum. Mas as pessoas começaram espontaneamente a querer trabalhar para a gente. Pô, não é o melhor negócio, mas eu decidi trabalhar para vocês. E não Uhum. era uma coisa que a gente impunha, né? Porque. Porque às vezes eu já trabalhei, né? O Globo, Ambev, eu Sim, tava falando sim. aqui. E às vezes você. Os subprodutos, já tem vários produtos dentro da empresa e você não é prioridade muitas vezes. Sim. Então, assim, como é que você vai ter o apoio do jurídico e tal, de uma Sim, priorização é interna isso. e você, tipo. Como é que você busca essa priorização quando Uhum. você não é a prioridade? É através da influência do convencimento e de mostrar para as pessoas o seguinte, cara, me ajuda. Se você me ajudar, a gente vai chegar num lugar muito legal. E aí Uhum. nós dois vamos chegar. E as pessoas começaram a ajudar. E as coisas começaram a acontecer. A gente começou a crescer, se desenvolver. E aí houve uma mudança da cultura como um todo. A empresa, e aí talvez tenha sido uma das únicas experiências que eu tive, que realmente a mudança veio de baixo para cima. As pessoas de baixo, do chão de fábrica, vamos dizer assim, conseguiram influenciar a cultura de uma organização. Isso aconteceu, isso foi um fato, isso não é história que está contada em livros que ninguém consegue comprovar. Isso é uma evidência. Por quê? Porque as pessoas compreenderam que existia um outro jeito de tratar pessoas e de conseguir atingir performance sem que eu tenha que oprimir as pessoas, ou as pessoas se sentirem não se sentirem parte integrante desse processo de crescimento. E aí depois isso transformou, e aí mudou a cultura da organização, e aí foi uma coisa que foi incrível do que aconteceu. Não, e eu vejo, assim, que no fim, é, às vezes você tem o desafio de como que você consegue transformar ou impactar aquela sua força de vendas que às vezes não está tão integrada ou tão comprada dentro do que você está se propondo ali como cultura, né? Ou a pessoa está muito voltada só para conseguir a meta a qualquer preço, ela está olhando para ela ali, quer atingir o objetivo e tal, e você sabe que isso acaba impactando e tudo mais. Então, como que você, pensando agora nessa função do líder, né, da liderança, e aí isso serve desde um CEO até, né, o cara ali que está coordenando um time de venda, como que lidar com esse desafio, né? Quais seriam as boas práticas ali para você conseguir conquistar o time ali para que ele consiga exercer o melhor na sua performance, né? Pensando em Entendi. cultura e tudo mais. Na verdade, a força de vendas, ela fica
vamos dizer assim, um pouco distante da matriz, vamos dizer assim. Você tem pessoas espalhadas no Brasil Sim. inteiro. Então a tua pergunta é, como é que eu consigo disseminar essa cultura de pessoas que não estão fisicamente presentes? Logicamente que é um desafio maior, você tá entendendo? E aí vem a posição da liderança como fator. A liderança tem que estar muito inserida dentro desse contexto da cultura, porque são eles que estarão na linha de frente com os representantes, com Essa linha de com essa linha de frente frente. de vendas, disseminando essa cultura.